5 sinais de que seu pai ou sua mãe pode estar evoluindo com Alzheimer ou demência e vale a pena levar para passar por uma avaliação. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra pela USP e hoje a gente vai falar sobre essa doença tão conhecida. Desses 5 sinais eu deixei o mais importante para o final e também aproveitei para te contar um pouco sobre a diferença entre demência e Alzheimer. Primeiro, mudanças bruscas no humor. O humor é o que a gente entende como saúde mental. Aquele paciente que sempre teve um quadro mais depressivo ou mesmo transtorno ansioso ao longo da vida, pode ser que ele continue assim na terceira idade, mas isso tem tratamento. Porém, o que chama mais atenção pra gente é aquele paciente que mudou drasticamente de humor na terceira idade, que sempre foi uma pessoa extremamente de bem com a vida e começou com uma tristeza, muito imotivada, ali aos 65 ou mais anos de idade. Isso pode ser sim um quadro de que ele talvez esteja abrindo uma demência. Algumas demências, elas se manifestam, os primeiros sintomas com essas mudanças bruscas de humor. Então vale a pena ficar de olho e levar para passar por uma avaliação. 2. Deixar de fazer coisas que fazia anteriormente. Muitas vezes, os sintomas como, por exemplo, de esquecimento, de desorientação, eles até passam despercebidos pela família. Mas é aquela senhora que a vida inteira cozinhava muito bem e, de repente, começou a trocar o sal pelo açúcar, ou parou de fazer alguns pratos que costumava fazer porque disse que não está conseguindo, ou mesmo às vezes até arranja uma desculpinha sequer. Inclusive, vale a pena chamar atenção aqui para uma coisa: idade não é limitação para nada. Ou seja, usar a idade como desculpa não cola. Vale a pena entender por que aquela pessoa deixou de fazer isso. Deixou de fazer parou de pagar contas, por exemplo, ou deixou de ir no mercado sozinho, é porque estava trocando o preço das coisas, estava esquecendo com muita frequência, de trazer, produtos que antigamente não esquecia. Vale a pena ficar de olho nisso. 3. E essa aqui vale mais para o Alzheimer. E aí vamos parar aqui para entender qual a diferença entre Alzheimer e demência. Demência é todo o quadro que, por uma alteração cognitiva, ou seja, uma alteração da cognição, seja ela uma alteração em memória, uma alteração em orientação, uma alteração na capacidade visoespacial que a gente tem, quando uma dessas alterações ela traz prejuízo à vida da pessoa, ou seja, ela deixa de fazer coisas que ela fazia por conta de uma alteração cognitiva, a gente tem um quadro de demência. E existem vários subtipos de demência. Então, demência é um grande grupo dessas doenças, né, que por um prejuízo cognitivo trazem prejuízo à funcionalidade da pessoa, ao funcionamento da pessoa. E dentre essas demências, nós temos ali o Alzheimer. O Alzheimer é um tipo mais comum de demência, inclusive. Ou seja, o Alzheimer é um tipo de demência. Demência é um grande grupo e existem subtipos. Alzheimer, demência vascular, demência de Lewy, demência da doença de Parkinson e assim vai, sendo o Alzheimer a mais comum. Então, ele é um tipo de demência. Quando a gente fala de demência, a gente está falando do grande grupo, e aí existem esses subtipos. Falando especificamente sobre o Alzheimer, que é uma das mais conhecidas, até porque é a mais comum realmente, o Alzheimer é caracterizado pelo quê? Pelo esquecimento de fatos mais recentes. Então, é aquele paciente que, se a gente for conversar sobre o casamento dele, que aconteceu 40 anos atrás, sobre a mãe, o pai dele, que ele conheceu há 60, 70, 80 anos atrás, ele vai lembrar de grandes detalhes. Mas ele esquece que já comeu. Ou então ele esquece com muita frequência se já tomou ou não tomou o remédio, toma repetido com muita frequência também. Que um ou outro dia, às vezes até pode acontecer no funcionamento normal, mas quando isso está se dando com muita frequência e de aparecimento recente, isso é algo que deve chamar a atenção. Além disso, é aquele paciente que às vezes esquece de uma pessoa que ele conheceu há pouco tempo, um vizinho, um amigo que faz poucos meses que entrou na vida dele, ou esquece ainda que algo aconteceu no dia dele. Então, por exemplo, alguém já foi no mercado, já comprou as coisas que ele pediu, e ele esqueceu. Isso tem acontecido com frequência. Então, tudo que é esquecimento de fatos mais recentes que aconteceram no mesmo dia, ou na semana, ou no mês, deve chamar a atenção também. Estar mais repetitivo é outra coisa que também chama atenção, especificamente mais no caso do Alzheimer. Então, também aquele paciente que esquece que já contou a mesma história várias vezes, ou então esquece que já perguntou. Às vezes, muito relacionado a compromissos também, pergunta várias vezes se já chegou o dia de algum compromisso. Às vezes, até mesmo esquece o compromisso, também é algo que deve chamar atenção. E por último, a mais importante, que inclusive é um grande resumo de todas as outras e que vale para todas as outras: mudanças de padrão em relação ao habitual. Como assim? Por exemplo, aquele paciente que nunca dirigiu porque ele tinha medo ou porque não quis aprender, enfim. Se ele não está dirigindo agora na terceira idade, tá tudo bem, já era dele. Vale a pena
a gente se expor a novos desafios. Isso, inclusive, é um dos melhores jeitos de prevenir demência. Mas esse paciente, ele não deixou de fazer algo que ele fazia. Infelizmente, existem, por exemplo, muito homens que não sabem cozinhar, não aprenderam, não se interessaram por isso. Mesma coisa, ele não cozinha porque ele nunca cozinhou. Ou então, aquela mulher que nunca gostou de ir no mercado sozinha, sempre precisou de alguém junto para levar ela. Mesma coisa. Ela tá mantendo um padrão anterior. Vale a pena se desafiar. Mas o fato de ela continuar não fazendo isso não chama atenção em relação à demência. Agora, se aquele paciente a vida inteira dirigiu muito bem e agora ele começou a bater o carro, ter pequenas batidinhas porque tá passando, por exemplo, no sinal vermelho, isso chama a atenção da gente. Ou então aquela paciente que a vida inteira foi no mercado sozinha, sem problema nenhum, e agora tá começando a se perder, ou não encontra as coisas no mercado facilmente, troca as marcas, coisas que ela nunca fazia. Isso tudo deve ser o que tem que mais chamar a atenção da gente. É uma mudança em relação ao padrão anterior. A gente sempre deve se perguntar o porquê. Por isso também que é tão importante não limitar a pessoa idosa apenas pela sua idade. A gente não deve deixar de fazer nada, seja dirigir, seja morar sozinho, seja cozinhar, apenas pela idade. Se essa limitação está aparecendo, o motivo dessa limitação deve ser investigado, tem que se entender. Às vezes não tem nada a ver com demência, por exemplo, outras coisas que podem muitas vezes enganar a gente. Deficiências auditivas, visuais, um paciente que não está escutando bem, ele deixa de fazer alguma coisa porque não tá escutando bem ou simplesmente porque ele não entendeu, não ouviu aquilo. Quadros de humor não compensados, como assim aquele paciente com uma depressão não tratada, muitas vezes parece com demência e algo que tem reversão. Tudo isso deve ser avaliado. O geriatra tem plena capacidade para fazer toda essa avaliação. Vale a pena consultar, se for o seu caso ou o caso da sua família. Até mais.